Ei pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Sou Georgia do Bolos da Geórgia e neste vídeo vou mostrar como fazer macarons. Antes de começar, vou esclarecer algo para vocês. Alguns falam macaron, outros macaron. Agora existe uma diferença. Macaron é na verdade o que eu vou fazer, mas me sinto estranha dizendo isso, então vou apenas dizer macaron. Então no título diz macaron, mas eu estou dizendo macaron e na verdade existe uma diferença. Macaron é, eu acho, a versão italiana que é como um biscoito com um pouco de amêndoa. E o macaron é a versão francesa onde há dois quase merengues que são juntados e formam a delicadeza que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, para os macarons, precisamos de 100 gramas de açúcar de confeiteiro, 100 gramas de amêndoas moídas, 100 gramas de açúcar refinado um pouco de frio, água e ovos que vamos separar em um pouco e eu vou te dizer todas as medidas e também todas as medidas estão nos comentários abaixo. Então certifique-se de rolar para ver todas elas. Então, para começar, eu tenho uma bela tigela grande aqui com uma peneira em cima e vou colocar o açúcar de confeiteiro na peneira. Agora, em vez de sacudir a peneira e ficar com uma nuvem de açúcar no rosto, eu tenho um pequeno truque na manga e eu apenas uso o fundo de um copo, coloco-o na peneira e apenas movo o copo ao redor e isso faz todo o açúcar de confeiteiro passar sem a nuvem. Pronto, não foi ótimo? Isso transformará sua vida, prometo. Então agora vamos adicionar as amêndoas moídas também na peneira, porque queremos nos livrar de qualquer grumo ou pedaços maiores, pois queremos que essa mistura seja o mais suave possível. Qualquer pedaço maior como este, eu vou apenas empurrar para passar e se eles forem grandes demais para a peneira, eu vou simplesmente descartá-los. Na verdade, ao medir amêndoas moídas, adiciono alguns gramas a mais, pois costumam ter pedaços grandes. Então eu vou apenas mexer o açúcar e as amêndoas para incorporá-los. Isso tem uma consistência bem fina, como areia, e agora vou separar os ovos. Precisaremos de 2 claras de ovos, uma para a tigela e outra para bater em merengue. Então eu sempre peso porque precisamos de 35 gramas de clara de ovo e sempre guardo a gema porque vamos precisar dela para o recheio. Este é o primeiro ovo, o segundo e apenas certifique-se de que não há absolutamente nenhuma gema em nenhuma das claras de ovo. Então, novamente, guarde suas gemas para a próxima parte. Então eu vou apenas colocá-las na geladeira. Então minha primeira clara de ovo vai para a batedeira com um batedor. Certifique-se de que a tigela está totalmente limpa, do contrário, o merengue não sairá corretamente. E a outra clara de ovo vai para a mistura de açúcar e amêndoas que fizemos pouco antes. Vou apenas misturar isso e vai formar uma pasta grossa, então apenas certifique-se de que está tudo bem misturado. Então essa é a textura que você está procurando. É como uma pasta grossa, um pouco úmida, não muito seca, não muito molhada, e isso pode ficar de lado enquanto continuamos com o merengue. Ok, então para o merengue eu tenho uma panela pequena aqui. Vou colocar o meu açúcar refinado e cobri-lo com um pouquinho de água, apenas para ter aquela pequena cobertura. São cerca de 25 mililitros. Pode parecer engraçado, mas apenas coloque o dedo e dê uma mexida para garantir que nenhum açúcar esteja grudado no fundo. Ok, então agora precisamos aquecer isso a 118 graus. E nos estágios do açúcar, isso é chamado de tigela macia. A maneira de testar, se você não tem um termômetro, é bastante perigosa, então vou apenas dizer isso. Mas se você pegar uma tigela de gelo, deixe sua mão ficar dormente. Rapidamente pegue um pouco do açúcar e volte direto para o gelo, e ele forma como uma bola de açúcar macia. Mas eu simplesmente pegaria um termômetro porque não quero que vocês se queimem. Então, por favor, não me processem se fizerem isso porque esse foi o meu aviso. Então no fogo ele vai, e sim, só vou aquecer até 118 graus. Enquanto o açúcar ferve, bato o merengue até ficar fofo para então adicionar o açúcar. Então, o açúcar chegou à temperatura. O merengue começou a espumar e este é o momento de colocar o açúcar na batedeira. Então vou diminuir a velocidade e despejar o açúcar na lateral da tigela, tentando evitar atingir a batedeira, caso contrário, espirra para todo lado.
Depois, aumente novamente a velocidade e deixe bater até esfriar. O merengue está pronto. Você pode perceber porque voltou à temperatura ambiente e você obtém este merengue bem firme. E o que o açúcar quente fez foi realmente cozinhar a clara do ovo. Retire isso e retire o excesso da batedeira, e agora precisamos incorporar o merengue à mistura de amêndoas que fizemos antes, e a melhor maneira de fazer isso é em etapas. Então eu vou adicionar cerca de 1/3 do merengue. Colocá-lo na mistura de amêndoas e misturar tudo. Isso apenas facilita garantir que toda a mistura esteja bem misturada. Você ouve todos esses rumores de que não deve misturar a massa do macarrão mais de 30 vezes e todas essas coisas? Eu nunca percebi tal coisa. Contanto que você não bata como uma louca, porque as amêndoas eventualmente liberam seus olhos e começam a mudar a textura, está tudo bem. Eu não corro esse risco. A melhor maneira de dobrá-lo é simplesmente pegar tudo e depois dobrar sobre si mesmo. Passe pelo meio e volte assim. É quase como se você fizesse um O e depois um 8 na minha cabeça, se isso faz sentido. Então, tudo isso é combinado, e a consistência que você quer é meio que uma mistura que se move lentamente, e a maneira de testá-la é simplesmente pegá-la na sua espátula e ela deve cair. 2, 3. Basicamente, a regra dos 3 segundos. Se estiver muito úmido, adicione mais açúcar de confeiteiro. Se estiver seco, inclua mais clara de ovo. Agora, pode deixar branco se desejar a cor natural, mas vou torná-los rosas com um pouco de corante alimentar em gel. Novamente, depende de você o quanto quer colocar. Eu não colocaria muito porque muda a consistência. O corante alimentar em gel é bastante forte, então eu literalmente vou colocar apenas algumas gotas e isso é o que você precisa. E eu também definitivamente aconselharia o corante alimentar em gel em vez do líquido para que a consistência não mude tanto. Eu só vou misturar essa cor. Então agora é hora de encher o saco de confeitar. Eu tenho um bico redondo simples no final do saco de confeitar, então é um pequeno círculo. Você pode obter menores ou maiores dependendo do tamanho dos macarons que você quer. Agora o que eu faço? Eu torço o final assim, e isso supostamente evita quaisquer bolhas de ar. E isso eu coloco em um recipiente longo. Neste caso, estou usando o meu vaso chique que eu roubei da minha mãe. Então não conte a ela. Essa é a minha melhor ferramenta de cozinha. E envolva o saco de confeitar e então você não precisa segurá-lo e tentar encher a mistura. Então vai para o saco de confeitar. Puxe-o para fora e então apenas torça a parte superior, e isso garante que nenhuma mistura caia do final. Agora estamos prontos para confeitar. Preparei uma assadeira forrada, então coloquei papel manteiga no fundo que fixei com essas invenções geniais de pequenos ímãs. Pode usar a mistura de macarrão para grudar o papel, mas prefiro evitar lavar a assadeira depois. Isso apenas evita que o papel voe com o uso de forno com ventilador. Então o que eu vou fazer é confeitar. Eu sempre digo cerca de círculos do tamanho de uma moeda de R$ 2 ao longo do papel. Você pode fazer maior ou menor se quiser. Isso deve render cerca de 20 macarons, então você vai querer 40 círculos porque vamos emparelhá-los. Então basta colocá-lo a cerca de 1 centímetro de distância da bandeja, apertar, parar e então você vai querer tirá-los assim. E isso é a mão livre. Eu já fiz isso várias vezes, então estou confiante com o tamanho. Mas você pode pegar um modelo e colocá-lo embaixo da bandeja e traçar o tamanho, o que provavelmente faz muito mais sentido. Então estou colocando nos espaços alternados e um chefe uma vez me disse que o ar no forno circula melhor, então eu sempre faço assim e também é fácil de contar. Eles se espalham um pouco, então é necessário garantir que todos estejam bem distantes. Após posicioná-los, bata na bandeja 3 vezes para liberar bolhas de ar. Peço desculpas antecipadamente a AOS vizinhos. Ei, isso parece bom para mim. Vou deixá-los descansar por 20 minutos. Eles formarão uma pele na parte superior, que pode ser testada ao tocá-la,
sem que nenhuma mistura venha para o dedo. Deixarei esfriarem em temperatura ambiente até formar a pele. Então eu deixei os macarons formando a pele e agora é um bom momento para fazer o recheio. Isso rima, é muito divertido. Ok, de qualquer forma precisamos de 90 gramas de açúcar refinado, temos a gema de ovo de antes, e isso vai ser 45 gramas. E então 125 gramas de manteiga amolecida. Adicione manteiga e qualquer sabor desejado. Vou adicionar um toque de baunilha, mas você pode usar pasta de pistache ou chocolate. É uma receita versátil, aceita qualquer sabor e combinação de cores. Por exemplo, para macarons rosa, framboesa seria ideal. Para roxos, lavanda seria uma boa escolha. De qualquer forma, vamos continuar com o recheio. Então vou colocar a gema do ovo na tigela da batedeira novamente com o batedor. Isso é chamado de creme de manteiga francês, porque fazemos quase como o que fizemos com o merengue italiano, mas com as gemas de ovo, então vamos aquecer o açúcar a seguir. Então vou colocar o açúcar refinado na panela e novamente precisamos atingir 118 graus Celsius. E vou começar a bater as gemas e aquecer o açúcar. E novamente, quando atingir 118 graus, vou despejá-lo na lateral da tigela e misturá-lo com as gemas. As gemas clarearam, reduzi a mistura e vou adicionar o açúcar agora. Aumente a temperatura e deixe esfriar completamente. Então a gema e o açúcar esfriaram completamente e essa é a textura que você quer. É bem leve, o que é ótimo. E agora vou continuar batendo e incorporar a manteiga amolecida aos poucos. Vou raspar as laterais para incluir toda a manteiga e misturar novamente. Assim que toda a manteiga for incorporada, obteremos uma textura leve de creme de manteiga, que é o que procuramos. Novamente, vou saborizá-la com baunilha. Aqui eu tenho as sementes de uma vagem de baunilha, e como compro minha baunilha em grandes quantidades, costumo raspar todas as sementes, colocá-las em um recipiente com um pouco de vodka, e isso as preserva, e quase estou fazendo meu próprio extrato de baunilha, e isso economiza você de raspar as sementes toda vez. Novamente, dê o sabor que você preferir. Vou apenas dar outra mexida nisso. E você pode ver todas as pequenas sementes de baunilha ali, o que significa que está cheio de sabor e a melhor maneira de rechear macarons é usar um saco de confeitar e veja como ficou branco também. É uma excelente forma de aproveitar essas gemas de ovo, que de outra forma seriam descartadas. Está preenchido e isso deve ser suficiente para preencher a mesma quantidade que você acabou de fazer do macaron. E eu coloquei um bico de confeitar redondo bem na ponta só porque sou um pouco perfeccionista. Você pode usar bicos de confeitar estrelados ou apenas cortar o saco, conforme preferir. Vou apenas deixar isso de lado e verificar o macarons. Então as casquinhas dos macarons formaram uma película e você pode ver por que nada da mistura está indo para o meu dedo quando eu toco, que é exatamente o que queremos. Então eles vão para um forno pré-aquecido a 135 graus Celsius por cerca de 12 a 15 minutos, e o que você está procurando é que eles vão subir e ter essa pequena coroa ao redor das bordas na parte inferior, e eles vão parar de balançar, e essa é a única maneira que eu posso descrever para você. Basicamente, o exterior está cozido e eles vão ter uma boa base quando você os tirar, mas o interior vai estar bem macio e mastigável. Então eu vou colocá-los no forno agora. Então, os macarons foram cozidos e eu os deixei esfriar, e assim que saíram do forno eu realmente tirei o papel da bandeja. Caso contrário, a bandeja quente continua cozinhando os macarons e eles estão perfeitamente cozidos. Eu os testei fazendo esse balanço de que eu estava falando, e eles acabaram de assentar, e esse é o exato momento em que você quer tirá-los do forno. E se eu descascar um,
você verá essa base realmente agradável por baixo também, que é exatamente o que queremos. Então agora eu vou pareá-los e combinar os tamanhos. Como fiz à mão livre, alguns podem ser um pouco menores. Eu gosto disso. Se quer tudo correto, utilize o modelo como mencionei. Então sim, eu vou apenas combinar este, por exemplo, com este. Apenas verifique o tamanho, isso é ótimo, e eu vou alinhá-lo assim. Ok, então eu escolhi os melhores e vou virar um dos lados de cabeça para baixo porque acho mais fácil colocar o recheio. Então eu tenho meu creme de manteiga de baunilha aqui, e tudo o que você quer fazer é empurrar um bom quantidade deixando um espaço ao redor do exterior, e então você pega a outra metade e junta. Você só quer apertar até que o recheio alcance a borda do macarrão.